Dia a todos. Para quem não me conhece aí, meu nome é Douglas, sou aluno da produção vegetal aí, aluno de mestrado, cursando o terceiro período. Tem como orientador aí o professor André Cabral França, nas áreas de grande cultura. Bom, hoje o tema é um pouco diferente, né, que o pessoal está acostumado aí, é os Seminários 2. Os Seminários 2 é um projeto, tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo aí durante o período do mestrado, um pouco diferente dos seminários 1 e 3, né? Bom, esse é o nosso projeto, ele já está em andamento, ele já está em desenvolvimento, são basicamente dois experimentos, mas dois experimentos muito complexos, e tem como título aí, plantas de Eurocloa ou braquiária possuem crescimentos em solos compactados sob diferentes adubações fosfatadas? E aqui já no título eu gostaria de chamar a atenção para algumas palavras-chave, como Eurocloa ou braquiária, e solos compactados, talvez uma área que eu gosto bastante, que eu gosto de envolver os meus experimentos, e o professor deu essa oportunidade para a gente. Além das adubações fosfatadas, também é um tema, um estudo do nosso grupo, que a gente juntou, fez esse compilado aí para colocar no nosso projeto. Bom, como o conteúdo da nossa apresentação e o conteúdo do nosso projeto tem uma breve introdução, o objetivo geral. Aqui eu tomei a liberdade de alterar um pouquinho, coloquei os objetivos específicos juntamente no material e método para a gente explicar qual é o objetivo específico de cada experimento. Material e métodos, cronograma financeiro, cronograma de execução e a equipe de execução aí que nos ajuda e nos auxilia nesse projeto. Bom, vamos lá. Os solos, ele, em seu estado natural, ele possuem características físicas agronomicamente desejáveis. Mas que características são essas? Uma boa permeabilidade, uma boa estrutura, uma boa densidade e um espaço poroso favorável às culturas aí. E juntando essas características, se tem exclusivamente, né, para a área de física do solo ou estrutura do solo, deixando um pouco de lado a questão química do solo por enquanto, se tem aí que é grande o volume de solo explorável pelas raízes, ou seja, se tem que a cultura consegue desenvolver bem nesses solos, tendo essas características aí. Bom, mas o que acontece hoje, principalmente em áreas de produção agrícola, é a falta de conhecimento por parte de agricultores e pecuaristas, o que vem causando aí, ao longo de um certo tempo, uma degradação da estrutura física do solo. Isso é importante por quê? Porque o conhecimento ele vai agregar muito nessa condição física do solo, e isso vai nos deixar a par aí do que está acontecendo. Mas dentro da degradação física do solo, nós chamamos de destaque aí para a compactação. Bom, a compactação ela nada mais é do que o aumento da densidade do solo, juntamente com a redução da aeração e, consequentemente, aí, a menor disponibilidade de água e nutrientes, visando aí se tornando um sério problema para as áreas agrícolas aí, causando, consequentemente, prejuízos significativos na produtividade das culturas. Bom, mas quais são os aspectos hoje nessas áreas aí que causam essa compactação? A gente coloca aí no meio do estudo como dois principais aspectos. O pisoteio animal, ou seja, a grande quantidade de animal por área, e quando eu falo isso, é muito questão da entrada do animal nessa área, ou seja, a umidade que o solo está, que tipo de solo, e essa compactação é um pouco mais simples de ser resolvida, porque ela acontece ali na camada mais superficial do solo, na camada aí de 0 a 10 centímetros. O outro aspecto, e um aspecto do nosso estudo, é o trânsito de máquinas nessas áreas agrícolas, ou seja, um intenso trânsito de máquinas nessas áreas. Máquinas e implementos agrícolas, né? Hoje, com os lançamentos de várias máquinas, de várias empresas, se tem que a agricultura de precisão, a alta tecnologia empregados no campo, se tem um movimento dessa máquina. Tem que a compactação por essa parte, ela também é superficial, mais simples de resolver, porém o nosso objetivo de estudo é essa compactação superficial.
vai acontecer ali na camada de 10 a 20 e de 20 a 30 centímetros do solo. Porém, tratar compactação se torna muito complexo quando a gente tem uma vasta gama de solos e uma outra vasta gama de culturas, sendo que cada solo e cada cultura responde de maneira diferente à compactação, o que é muito abrangente no estudo e, ao mesmo tempo, específico, porque a gente precisa saber que tipo de solo estamos mexendo, que tipo de cultura e correlacionar esses dois fatores. O que torna importante aí o conhecimento e cada vez mais os estudos dessa compactação e dessa degradação física, sendo um assunto muito recorrente hoje no meio das ciências agrárias. Bom, mas como a gente consegue evitar ou minimizar essa compactação? Colocamos aí como 3 aspectos, 3 fatores, que é a diminuição das operações agrícolas, como eu disse, com a alta precisão, com a agricultura de alta precisão, com o incremento de várias máquinas agrícolas hoje no mercado, essa diminuição de operações ela fica um pouco complicada. Eu gostaria de dizer que é muito mais fácil a gente falar de conhecimento de quando entrar com a máquina na área do que a mesma diminuição. Além disso, tem outros fatores como o subsolador, o uso de subsolador, uma grade mais profunda, que consegue sim quebrar essa estrutura compactada, porém se torna um uso aí do implemento agrícola caro para a área das ciências agrárias aí. Porém, tem outro aspecto e uma outra alternativa que é colocada como eficiente e de baixo custo, que é a rotação de cultura. Bom, a rotação de cultura mais específica, falando aí de espécies que possuem uma grande capacidade de produção de massa para cobertura de solo, principalmente do sistema radicular mais profundo e com maior volume aí, capaz de promover canais. Quando eu falo promover canais, é essas raízes descendo na profundidade do solo aí, aliviando a estrutura do solo. E quando eu falo aliviar, eu quero chamar muita atenção para essa palavra. A descompactação ela é feita de maneira mais direta por máquinas, por implementos agrícolas. O aliviar da estrutura do solo é a redução da resistência do solo à penetração. E aí vocês vão ver ao longo do nosso projeto que esse se torna um também dos nossos objetivos. Bom, um outro fator muito importante e que tem se tornado bastante estudado, principalmente quando se fala de solos degradados e compactados, é a adubação. Por quê? O incremento e o lançamento de novos fertilizantes agrícolas aí no mercado tem chamado a atenção para essa área, porque esses fertilizantes eles vêm com uma tendência, uma tecnologia muito boa de permitir que as plantas elas se mantenham com maior vigor e por mais tempo aí em condições físicas limitadas. Bom, mais especificamente falando dentro do nosso projeto, fertilizantes de liberação lenta ou controlada, que é o que a gente vai desenvolver. Entender como funciona esse fertilizante, essa nova tecnologia, e tentar passar ou mostrar ou ver o resultado de como essa adubação vai ser importante para manter a planta ela em condição de solo compactado, principalmente em profundidade, e aí ver como vai ser o comportamento desse adubo ao longo de um período de tempo. Mais especificamente aí no nosso trabalho, falando de organominerais. Organominerais são fertilizantes novos, uma grande tendência, e nada mais são que a junção de um fator orgânico com um fator mineral, resultando aí no produto organomineral. Eles vêm com uma tecnologia atrelada a elas de atrasar, de ter essa liberação de maneira mais gradual, ou seja, atrasar a disponibilidade inicial dos nutrientes por meio de diversos mecanismos, sejam eles sintéticos ou orgânicos. Tem o objetivo aí também de aumentar o teor de nutrientes dos materiais orgânicos em si e a eficiência dos fertilizantes minerais. Então, o organomineral vem com essa ideia de disponibilizar mais nutriente para a planta em vez de perder esse nutriente para o solo, que é o que acontece normalmente com os fertilizantes minerais comuns aí do nosso meio. Bom, então o objetivo específico dele é ofertar para as culturas esse nutriente por maior período de tempo e otimizar, ou seja, de forma gradual, né, esse maior período de tempo,
e otimizar a absorção pelas plantas, reduzindo perdas. E quando no nosso projeto a gente fala em reduzir perda, principalmente de, como é fósforo, de adsorção, né? Então, o produto mineral, ele se liga muito mais fácil, muito facilmente ao ferro e alumínio do solo e deixa pouco nutriente disponível para a planta. Então, os organominerais vêm com essa tendência e com essa eficiência de diminuir essa perda, liberar de maneira mais gradual, então diminui essa quantidade aí que se perde para o solo e vem aí com maior tamanho de nutriente para a planta, ou maior disponibilidade para a planta ao longo de um tempo. Então, é essa questão de ver se o nutriente consegue, o fertilizante consegue nutrir a nossa planta por um maior período de tempo. Bom, no mercado aí são encontrados alguns tipos de fertilizantes organominerais, e eu citei aqui o granulado, que são pequenas bolinhas, o farelado, e o peletizado aí, que são algumas estruturas e alguns fertilizantes novos no mercado, mas chamando a atenção para o peletizado e o granulado, que a gente vai utilizar no nosso experimento. Bom, então, com isso, o nosso objetivo geral do projeto e o que a gente tenta e vai tentar, né, realizar aí ao longo do período do mestrado, é avaliar o crescimento de espécies de urocoa submetida a diferentes fontes de adubação fosfatada e sobre graus de compactação, visando aí no período de tempo desenvolver esse objetivo geral. Bom, como materiais e métodos, como eu disse, são 2 experimentos, todos os 2 experimentos vão ser desenvolvidos aqui em Diamantina, no campo JK, na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri, e os 2 também em casa de vegetação, tentando buscar aí uma melhor condição para a planta de crescimento, para a gente ver esses outros fatores que são interessantes no nosso projeto. As análises, elas serão realizadas no laboratório da UFVJM, seja na física do solo, seja no próprio NECAF, na fertilidade do solo. Vamos utilizar essas estruturas aí para mostrar os objetivos, os resultados dos nossos experimentos. Bom, mas para se entender como são construídos esses experimentos, ou como é feita a compactação, e depois entrando nos outros aspectos, é muito importante conhecer o ensaio que é feito de maneira prévia, que é o ensaio de Proctor normal. Bom, o ensaio de Proctor normal, ele inicialmente foi criado para engenharia civil, hoje muito adaptado aí para ciências agrárias, e entra muito na questão de construção de estradas, onde a tendência é compactar o solo para depois vir passando no asfalto. Então, esse foi adaptada aí para ciências agrárias e foi uma importante adaptação quando se fala de compactação do solo, porque tem como objetivo aí determinar a curva de compactação desse solo, ou seja, a densidade do solo pela umidade, e além disso nos traz os resultados aí de densidade máxima, umidade ótima para a compactação do solo e calcular aí também, possivelmente, o grau de compactação, que é o que a gente usa nos experimentos. É importante porque se cria um conhecimento a mais aí de como é realizada a compactação e traz aí, é importante deixar bem claro que todo tipo de solo, qualquer que seja a mudança no solo, vai ter que ser realizado um ensaio de Proctor normal diferente, porque qualquer alteração nesse solo aí vai nos dar um resultado diferente. Bom, como é que funciona esse ensaio? É coletado o solo a campo, né? Esse solo é colocado para secar em temperatura ambiente por 24 a 48 horas. É importante deixar bem esse solo secar bastante. É peneirado numa peneira de 4,8 milímetros. E depois que esse solo seca, é um pouco contraditório, mas a gente começa a umedecer esse solo. Isso para ter uma correlação de densidade e umidade do solo. Bom, pega um cilindro de 1.000 centímetros cúbicos e a gente divide ele imaginariamente em 3 partes. Então, beleza, colocamos a primeira parte de solo, com o martelo de Proctor que a gente realiza 25 golpes e depois vai completando, frisa como se fosse um asfalto mesmo, vem com uma faca ou um outro objeto, utensílio, para fazer a frisação do solo, depois vem com a outra camada e mais 25 golpes, e a terceira camada e mais 25 golpes. Então, são realizados aí 75 golpes
o corpo de prova. Isso aqui, ó, essa que a gente chama lá na física do solo de paçoca, é o corpo de prova. Então, a gente pega, realiza esse processo, pesa esse corpo de prova, depois retira-se uma alíquota para a umidade. Esse processo ele é repetido de 6 a 7 vezes para gerar essa curva de compactação. Então, beleza. Pega o corpo de prova, pesa ele, vai umedecendo na segunda vez, destrói esse corpo de prova, umedece um pouco mais e realiza o mesmo 75 golpes, o mesmo processo até 6 ou 7 vezes. E aí é possível a gente ter a curva de compactação, que é a curva de densidade do solo sobre a umidade. Por isso é importante tirar essa alíquota de umidade para a gente ter a certeza de qual é a umidade que o solo, a gente pesa essa alíquota, né? Qual é a umidade que o solo estava de acordo com aquela densidade. Bom, e através dessa curva a gente consegue calcular aí a densidade máxima e a umidade ótima de compactação. A umidade ótima de compactação entra como um importante aspecto para a gente aí, porque é a umidade capaz que a gente vai conseguir compactar mais o solo. Além disso, a gente realiza o cálculo do grau de compactação, que nada mais é que a densidade do solo no campo sobre a densidade máxima que a gente conseguiu no ensaio de Proctor normal, vezes 100. No nosso experimento, como a gente já tem o grau de compactação, é só a gente substituir na fórmula aqui, ver a densidade do solo, a massa sobre o volume a gente também já tem, e ver a quantidade de solo que tem que caber naquele volume para determinado grau de compactação. Bom, segundo Neves Júnior e colaboradores de 2013, tem que o valor crítico para todas as culturas tem um grau de compactação de 88%. Isso quer dizer que, acima desse valor, a cultura já tem, todas as culturas aí, já tem uma redução significativa na produtividade e o desenvolvimento limitado. Mas uns novos estudos aí que saiu ano passado, esse ano, já vem falando aí que plantas de Brachiaria decumbens já conseguem produzir, já tem uma boa produtividade em 85%. Então, a gente tem a intenção de ver essa questão também. Será que é o limitante dessas plantas que são colocadas como vigorosas em questão de raiz? Então, vamos ver se o grau de compactação é compatível com isso. Então, para o primeiro experimento, o objetivo específico desse primeiro experimento é avaliar o efeito de diferentes fontes de adubação fosfatada no crescimento de plantas de Eurocloa sobre graus de compactação do solo. Então, a gente vai pegar essas novas tendências aí, o organomineral, que seja o granulado ou peletizado, e ver se ele realmente tem essa eficiência de disponibilizar gradualmente esse nutriente para a planta, permitindo que essa planta, numa condição limitada de compactação, tenha aí maior vigor, diferente de um fertilizante mineral. Então, o delineamento experimental será em blocos casualizados, DBC no fatorial 2/4, onde o fator 2 são os graus de compactação, 65% e 85%. O 65% é o solo não compactado, que é colocado aí depois de um sistema convencional, uma aragem, 2 gradagens, tem aí o solo de 65%. E o 85% já é um solo bem mais compactado. Para quem não entendeu ainda, eu vou mostrar um pouco mais para frente, a gente vai utilizar uma coluna PVC. Porém, o fator 4, que são as fontes de P2O5, entre o tratamento e o controle sem adubação, o MAP convencional, que é o mais utilizado, aí, um fertilizante mineral que tende a perder grande quantidade desse nutriente para o solo, e entre aí também as nossas novas tecnologias, o organomineral peletizado e o organomineral granulado. Ambos buscando ver essa disponibilidade gradual e permitir que essa planta, numa condição aí de 85% em profundidade, tenha maior vigor. Serão realizadas aí 4 repetições. A parcela experimental será composta por uma coluna de PVC contendo uma planta, totalizando aí 32 parcelas. Os tratamentos, a adubação será de acordo com a quinta aproximação, de acordo com o que é recomendado. As doses de 100% equivalente à adubação mineral de fósforo para a planta de Eurocloa e toda essa quantidade de P2O5, como recomendado aí, ele será convertido para o volume da coluna
ou melhor dizendo, o volume do anel é onde que a gente vai compactar. Aqui a coluna PVC, esse experimento específico, ele tem o PVC de 150 milímetros de diâmetro e o comprimento de 30 centímetros. Cada anel aqui tem 10 centímetros, então a gente faz a junção desses anéis com fita. Todos esses anéis são parafinados, são lixados e parafinados para evitar o contato aí da raiz diretamente com o PVC, o que iria permitir, né, a descida da raiz com maior facilidade. Aqui é mais ou menos um esquema de como ficará o nosso experimento, o que a adubação realizada aí na camada de 0 a 10 centímetros, o 65, o solo não compactado, ele será em toda a sua extensão, e o 85 nas camadas de 10 a 20 e de 20 a 30, mostrando essa compactação mais superficial. Bom, para quem ainda não entendeu, o 65, ele tem uma quantidade de solo que vai ter que caber durante esse anel, e a gente faz esse cálculo por anel, no grau de compactação, né? Então, a gente pega, vamos colocar como exemplo, só representativo, não é o do nosso experimento. 1,5 kg por anel de solo é referente a 65 graus de compactação. 2,5 kg a gente tem que fazer caber no mesmo volume ou no mesmo anel para 85%. Então, a quantidade, o solo compactado de 85% é muito maior que de 65% nesse caso. A cultura que iremos utilizar nesse experimento aí é a Eurochlorobisantha, cultivar marandu. Se tem muito lançamento dessa espécie, e a gente preferiu essa aí por ser muito utilizada. Bom, para o segundo experimento, os objetivos específicos são avaliar o crescimento de plantas, bem como a qualidade física do solo, em função de espécies de urocoa, quando submetidas a diferentes graus de compactação. Vamos ter nesse experimento aí 3 tipos de grau de compactação e 3 espécies de urocoa. Vamos ver o desenvolvimento dessa planta diante desses 3 tipos de grau de compactação. Avaliar o efeito de grau de compactação do solo no crescimento de 3 espécies de urocoa e avaliar a capacidade de 3 espécies de urocoa em aliviar a estrutura do solo. Então, a gente quer tentar ou testar essas plantas e ver a capacidade que ela tem de aliviar, ou seja, reduzir um pouco a resistência do solo à penetração aí no experimento. Bom, o delineamento também será em blocos casualizados, no fatorial 3×4, onde utilizaremos um fator 3 em 3 graus de compactação, visando em fazer uma curva 65, como o solo não compactado, 75 e 85%, lembrando que a quantidade de solo que entra a cada aumento do grau de compactação é maior, então 75 já tem uma quantidade de solo maior que 65 e, consequentemente, 85 maior que ambos. As espécies de urocoa, o solo sem a cobertura vegetal, que vai nos servir de testemunha aí para nossas análises depois. A Urocoa decumbens, que é muito utilizada, é uma planta muito utilizada no Brasil em questão de forragem. A Eurochlorobisantha, como eu utilizei no outro experimento, é um lançamento, sempre tem bastante lançamento dessas plantas. E a Eurochlor rusisiensis, aí, que é o que o pessoal fala bastante na questão de profundidade de raiz, na questão de aliviar a estrutura do solo. Então, a gente pegamos essas três espécies e vamos correlacioná-la com os graus de compactação, ver se tem essa capacidade mesmo de aliviar um pouco essa estrutura do solo. Serão realizadas aí 4 repetições, onde a parcela experimental também será uma coluna de PVC, totalizando aí 48 parcelas. Bom, a adubação lá vai ocorrer da mesma forma que o experimento anterior, porém a gente tirou todos os outros fertilizantes e deixou o que é o mais comum, o MAP. Então, nesse experimento, nosso objetivo é ver se as espécies têm essa capacidade mesmo de aprofundar no solo e descompactar ou aliviar essa estrutura. A quantidade de P2O5 também serão convertidas para o volume das colunas aí. Para esse experimento, a gente vai utilizar a coluna de PVC de 100 milímetros de diâmetro, um PVC, uma coluna menor, buscando mesmo que a raiz ela vá em profundidade, ver se ela tem essa capacidade, com um comprimento de 40 centímetros aí, dando mais espaço para a raiz descer e como vai ser mostrado aqui, a compactação aí vai acontecer na camada de 10 a 20, de 20 a 30 e de 30 a 40. Da mesma forma como eu expliquei no experimento anterior,
a quantidade de solo presente aqui nessas camadas compactadas é bem maior que na camada no grau de compactação de 65, e para 85 é maior ainda que 75 e 65. Então, vamos fazer essa camada mais superficial do solo. Aqui, essa camada de cima, que é o que a gente vai utilizar 65%, como se fosse uma camada descompactada, é tentando representar um pouco do que acontece, onde vem uma aragem, uma gradagem para implantação da forrageira, vem a adubação nessa primeira camada também, e a compactação nas camadas mais inferiores do solo. Aqui só um esquema mesmo mostrando os 65%, todos eles vão ter 4 repetições, então a Urochlodecumbres, a Urochlobrysantha e a Urochlorusiensis vão utilizar aí todos os graus de compactação. E o solo sem a cobertura vegetal, que vai nos dar o resultado de comparação. Então, será que essa planta aliviou ou não a estrutura do solo? Como avaliações dos nossos experimentos, serão utilizadas aí avaliações principalmente em crescimento, né, sendo que é o produto da braquiária, e algumas avaliações mais específicas. Bom, as avaliações como estrutura, altura de plantas, número de folhas, número de perfilhos vivos e mortos, que é o que se vende à planta, o volume de raiz, a matéria seca da parte aérea, a matéria seca do sistema radicular total e para cada anel, a relação parte aérea e sistema radicular, análise de fósforo, principalmente para o nosso primeiro experimento, aí, será realizada a análise de fósforo tanto em planta como no solo, como nas profundidades do solo. Vamos ver o quanto está chegando de fósforo para a planta, ou o quanto está sendo absorvido pelo solo. A gente vai ter essa correlação aí através dessas análises. Teores de clorofila, fluorímetro, e aqui essas análises aí serão realizadas todos para o primeiro e para o segundo experimento, e a resistência do solo à penetração, principalmente para o experimento 2, que vai nos dar essa resposta de alívio ou não da camada compactada do solo. Para essa análise, a gente usa aí o penetrômetro de bolso, que é uma forma mais simples, mais rápida de se fazer essa análise. E aqui na física do solo, lá no laboratório do Wellington, temos o penetrômetro de mesa, que vai dar um resultado mais preciso e principalmente sem deteriorar essas raízes aí do nosso experimento. Então, a gente vai preferir utilizar esse penetrômetro de mesa até mesmo para realizar ter essa precisão do resultado. Lembrando que são 2 experimentos, a gente pretende repetir esses experimentos outras vezes ou em outras épocas para se ter maior certeza e confiabilidade dos nossos dados. Mas como avaliações a serem realizadas no momento são essas. As análises estatísticas, os dados nos experimentos serão submetidos à análise de variância pelo teste F, e quando significativa as médias dos tratamentos serão comparados pelo teste TU, que é a 5% de significância. Então, lembrando aí, o nosso experimento 1 busca analisar a eficiência desses novos fertilizantes, como vai ser a realização dessa liberação desses fertilizantes para a planta em uma condição limitada, e o segundo experimento aí trazendo um pouco de novidade na questão de compactação, na questão de espécie, na questão de solo, para ver se realmente sanar essas dúvidas, se tem a capacidade ou não de desobstruir um pouco a camada compactada desse solo. Como cronograma financeiro, aí temos a compra de sementes, tubo de PVC, fitas, pincel, parafina, régua, saco de papel, tesoura de poda, copo plástico, prato de plástico, regador e baldes, totalizando aí 1.631 para ambos os experimentos. Também temos como cronograma de execução para o ano de 2020 e 2021, a revisão bibliográfica sendo realizada durante todo o processo aí, até a defesa da nossa dissertação. Bom, a equipe de execução é composta aí pelo professor André, eu como aluno de mestrado da produção vegetal, a ajuda aí dos discentes da pós-graduação em produção vegetal também, os discentes da graduação e pertencentes ao grupo aí de núcleo de estudo em cafeicultura do NECAF, que estão sempre com a gente aí participando de todos dos nossos experimentos, das nossas montagens, desmontagens, enfim. O agradecimento aí à Universidade Federal, à Produção Vegetal e ao NECAF pela ajuda aí em todos os nossos
processos aí, aos nossos amigos aí que estão presentes nos nossos experimentos também. A todas as instituições de fomento que ajudam e auxiliam com as bolsas aí também. Enfim, é isso. Obrigado a todos. Estamos abertos para perguntas. É um pouco complicado entender essa parte de física do solo, juntar essas palavras-chave, mas estamos aí abertos para responder o que for preciso. Obrigado a todos.